pessoal! Muito bem-vindo a mais um episódio de Times Histórias, que hoje vai contar a história de um dos maiores times do futebol sul-americano e, por que não dizer, do futebol mundial. Vamos conhecer a história do Nacional do Uruguai. Corria o ano de 1899 e os times de futebol no Uruguai eram todos formados por estrangeiros, principalmente britânicos. Um grupo de estudantes que gostavam de futebol, mas que não tinham a chance nos times formados por ingleses, fundaram um time chamado Montevideo Futebol Clube e logo encontraram um adversário formado também por outros estudantes, o Athletic Clube do Uruguai. Os dois grupos chegaram a se enfrentar algumas vezes e até estava surgindo uma rivalidade. Mas logo viram que se quisessem enfrentar os poderosos times da colônia britânica, teriam que se unir. Resolveram então criar um clube onde pela primeira vez seus membros eram uruguaios realmente. O nome não poderia ser outro. O Clube Nacional de Futebol surgia em 14 de maio de 1899. O primeiro uniforme foi inspirado na bandeira de Artigas, símbolo pátrio do Uruguai, sendo a camisa vermelha e o calção azul. Mas logo em 1902, o time passou a jogar com as camisas brancas e calção azul, e nunca mais mudou. Em 1901, o time recebe o campo do Gran Parque Central em usufruto, sendo até hoje o campo oficial do time. O estádio Gran Parque Central também entrou para a história como o jogo da primeira partida de uma Copa do Mundo no ano de 1930, entre Estados Unidos e Bélgica. Simultaneamente, o já demolido estádio Pocitos também recebeu um jogo daquela Copa. No ano de 1902, o Nacional conquista o seu primeiro título uruguaio. Em 1903, o time todo do Nacional representa a seleção uruguaia, que vence a Argentina por 3-2 na Argentina. Essa é considerada a primeira vitória internacional do futebol uruguaio. Em 1933, o brasileiro Domingos da Guia fez parte de um dos maiores times do Nacional, que ficou apelidado como La Máquina Blanca. Em 1971, conquista a primeira Libertadores da América, diante do Estudiantes da Argentina e pela primeira vez sagra-se campeão mundial, derrotando o Panathinaikos da Grécia. Neste time, o goleiro era o brasileiro Manga e no ataque a equipe contava com o genial goleador argentino Luiz Artime, que já havia defendido o Palmeiras antes. A segunda Libertadores veio em 1980 contra o Internacional de Porto Alegre. No primeiro jogo, empate em 0-0 no Brasil e na finalíssima, vitória por 1-0 no Estádio Centenário. Gol de Valdemar Vitorino, que também marcou o único gol da final do Mundial contra o Nottingham Forest da Inglaterra. Em 1988, conquista a Libertadores pela terceira vez, com uma vitória por 3-0 diante do Newell's Old Boys da Argentina. E mais uma vez não decepciona e conquista o Tri Mundial, desta vez contra o PSV Eindhoven da Holanda. O Bolso, ou Decano, como o clube também é conhecido, ganhou ainda a Recopa Sul-Americana de 1989 e a Copa Interamericana nos anos de 1971 e 1988. O maior goleador da história do Nacional foi o argentino Atílio Garcia, que marcou 210 gols entre os anos de 1938 e 1951. Ao longo de sua história, o Nacional teve muitos e muitos ídolos, mas vamos destacar um, que mostra até onde pode ir a paixão de um jogador pelo seu clube. Estamos falando de Abdon Porte. Apelidado de Índio, começou a jogar no time em 1911, sendo um importante jogador que atuava na defesa e às vezes no meio de campo. Conquistou o Campeonato Uruguaio em 1912
1915, 1916 e 1917, ano em que também conquistou o Sul-Americano com a seleção uruguaia, além de outros títulos pelo clube. No início de 1918, o Nacional passou por uma reformulação e Porte foi para a reserva. No dia 4 de março, jogou muito bem na vitória do Nacional contra a equipe do Charlie por 3-1. À noite, os dirigentes e jogadores se encontraram para festejar a vitória. Por volta da 1h da manhã, Porte retirou-se sem ser notado. Foi até o campo do Parque Central e se matou com um tiro no peito. Seu corpo foi encontrado pelo cachorro do zelador do estádio pela manhã, com 2 cartas. Então essa foi a história do Nacional do Uruguai, sem dúvida um dos grandes times do futebol mundial. Não tem como não reconhecer o Nacional como um time dos mais importantes do mundo. E com uma história emocionante do jogador Abdon Porte, que deu a sua própria vida por amor ao clube. Sem dúvida é um caso único no futebol mundial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Curta esse vídeo se vocês quiserem ajudar a divulgação dele. E muito obrigado pela presença. Até o próximo episódio. Valeu!